A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. E esta é a sexta ava da aula dupla 5, a terceira parte da aula 10. Estamos a terminar então a aula dupla e essa aula. E nós temos feito uma abordagem geral sobre seita, né, dentro de apologética cristã, analisando o padrão teológico e o padrão de conduta. Como eu disse, para muitos, o padrão teológico e o padrão de conduta se misturam e são a mesma coisa. Muitos apologistas, inclusive é só ver os livros que nós temos no nosso meio, nas nossas livrarias, eles ligam esses dois padrões basicamente quase como um só. Mas nós temos que entender que são dois padrões. Até porque, se você for fazer um discurso fora da igreja, não adianta você dizer o padrão teológico e o padrão de conduta como uma coisa só, porque ele vai ser analisado de forma diferente. Então pense nisso. Agora, é uma verdade que nós temos no estudo do padrão de conduta a ideia do individual, que é o psicológico, e o coletivo, né, que é o sociológico. De novo eu digo, para muitos dos estudos, esses dois padrões, individual e coletivo, se misturam. Vocês vão ver aqui nessa ava, porque nós vamos colocar agora a proposta da conduta individual, e vocês vão perceber que ela se mistura com a proposta da ava anterior, que seria tentar criar itens sociais, né, ou coletivos. Porque quando você fala do coletivo e do individual, os dois se misturam. Por isso que muitos querem unir como uma coisa só. Nós estamos apresentando aqui de duas formas para que a gente possa fazer uma análise e você possa criar a sua análise pessoal. Agora, os padrões, como eu disse, se misturam, mas há estudos específicos para cada tipo de conduta. Agora, nós vamos retirar desse padrão social, que é coletivo, características individuais, ou seja, psicológicas. E vamos começar com um termo que é muito usado quando se fala de seitas: lavagem cerebral. Vamos considerar a análise desse aspecto. A análise cerebral precisa de alguns fatores, mas o que é lavagem cerebral segundo a psicologia? A lavagem cerebral é o termo mais utilizado pela psicologia para identificar esse processo negativo. A lavagem cerebral, reforma de pensamento ou reeducação é qualquer esforço constituído visando mudar certas atitudes e crenças de uma pessoa. Crenças essas consideradas indesejáveis ou em conflito com as crenças e conhecimento de outras pessoas. Utilizando para tal, aí vem o detalhe, de métodos agressivos e alguns métodos sociológicos. Então, todo perigo é retirar a liberdade do ser humano através de uma agressão. A lavagem cerebral, com métodos agressivos, podemos citar cansaço, substâncias químicas e persuasão, aplicados sobre pessoas que estão privadas da livre determinação de sua vontade, né, do seu livre-arbítrio, como, por exemplo, prisioneiros de guerra. Né? Por meio de lavagem cerebral, indivíduos passam de ter opiniões que não teriam se estivessem na condição de plena liberdade. E aí é um aspecto perigosíssimo para igrejas, quando igrejas começam a entrar nesse ambiente, criando um ambiente de lavagem cerebral. Historicamente, essas igrejas começam a seguir doutrinas erradas ou heréticas, e aí se tornam seitas heréticas. Então, cuidado com esse processo. O processo sociológico para um condicionamento psicológico coletivo é algo que eu gostaria de falar, alguma utilização de ferramentas psicológicas para condicionar o comportamento. E esse material é meu, eu deixo com você dentro desse estudo de ciência da religião. Vamos lá. Ferramentas psicológicas. Controle de todo o meio de ensino. Escola, livros, esporte, filmes, músicas, etc. Essa ferramenta faz a pessoa não aceitar outro ensino, ou pelo menos não considerar a análise de outra ideia, limitando todo tipo de comunicação externa. Isso cria um ambiente de controle e de lavagem cerebral. Então,
Isso pode ser, inclusive, uma conduta da igreja, né, de controlar tudo, como acontecia na Idade Média, né, que tinha um brutal lavagem cerebral, né, não permitindo a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Segundo, reformulação de conceitos, sentidos novos às palavras e conceitos, criação de gírias ou calões e novas palavras ou frases conceito, formação de uma linguagem específica adquirida de um grupo. Então, reformular os conceitos. Então, se o mundo diz assim, nós vamos falar de outra forma, certo? Ou se toda a igreja diz assim, nós falaremos diferente do restante da igreja para a gente ser diferente deles. E assim nós criarmos o nosso grupo. Isolamento proibitivo, impedir contatos com o mundo ou com a igreja. Esse é um dos aspectos mais interessantes e perigosos, né? Você não pode ter contato com ninguém, ou seja, você não pode ouvir a opinião do outro, você só tem que aceitar a minha. E se você ouvir o outro, você vai ser até aprisionado, vai ser disciplinado, né? Vai perder alguma coisa. 4. Autoridade delegada ditatorial e controladora. Delegada por quem? Por Deus, no nosso caso, é claro. Convencimento que a liderança tem a mesma autoridade que Deus tem. É a ideia católica do sistema papal. O clero é Deus falando, né? E muitas vezes isso é imposto em grupos, né, que vão criar um condicionamento. Se Deus falou, não tem o que discutir, né? Então, se o pastor disse, acabou, não tem mais o que discutir. Ele falou, ele é Deus, ou ele está falando em nome de Deus, ele não pode errar, né? Então, isso é um condicionamento, é uma ferramenta. Ligação intensa no grupo social. Conquista, prisão e dependência. Esse aspecto psicológico é formado pela limitação de relacionamentos, com a substituição familiar, ou seja, retirar a família e criar um outro grupo para que tenha uma ligação intensa e aí criar o condicionamento psicológico. Sexto, afastamento salvador, necessidade de ser afastado do mundo, família, amigos e ou igreja para a purificação. Essa é a separação que liga a salvação ao afastamento, como é o caso dos mosteiros da Igreja Católica, né? Então é uma proposta de solidão e de até isolamento interno, né? Então nós vamos nos afastar de tudo, não podemos nem ver aquilo porque precisamos o quê? Precisamos condicionar esse grupo tem que fazer tudo que eu quero? Quem? Fazer o que quem quer? Deus? Será que na Bíblia nós vemos Deus isolando as pessoas? Porque nós temos que olhar para a Bíblia, não para o que o homem acha. É o que a Bíblia mostra. Como é que a Bíblia faz? A Bíblia isola Israel do resto do mundo? Ou a igreja? Sétimo ponto. Separação transitória ou sacrificial. Necessidade de separação do mundo, né? Da igreja, família, ou por necessidade de salvação dos perdidos. O oitavo ponto. Padrão moral condicionado. Uma moralidade interna que recria os padrões sob mentira, violência, ódio, amor, ou o que é certo e errado. Então, o padrão moral condicionado para um grupo, ele recria a moralidade. E isso pode ser um novo condicionamento psicológico. O nono ponto de ferramenta para condicionamento psicológico é a tortura, que pode ser psicológica ou física. Tolher de desejos do corpo, impor desconforto ou sofrimento. Décima ferramenta para um condicionamento psicológico é o medo. Eu até falei isso na outra ava, porque realmente o medo é algo muito perigoso, né? É a criação do elemento da destruição. Inferno, doença, morte, perda, incluindo os bens e as pessoas. O 11º ponto nesse processo é a aceitação do castigo. A criação de formas de castigo que são purificativas e reintrodutórias ao grupo, além de necessárias para o cuidado e proteção do grupo. Então é a aceitação do castigo como normal, né? Então é para o meu bem, é para me purificar, é para eu entrar de novo no grupo, né? É para minha proteção. O 12º ponto psicológico desse condicionamento psicológico é a vergonha, que é a formação de um sentimento de vergonha que produzirá a necessidade do castigo, incluindo tortura, e a dificuldade de sair do grupo porque teme
os grupos de fora e teme a perda, né? Então a pessoa fica com vergonha e ela não pensa em mudar de pensamento. A análise de caso, adaptado documento apresentado pela Suprema Corte norte-americana como estudo sobre sistemas psicológicos coercitivos, no caso Wallerstein versus a Igreja da Cientologia, que é um dos grupos mais perigosos hoje nos Estados Unidos e que tem pego muitos atores de Hollywood, né? Nessa análise nós vemos então um aspecto que eu quero chamar a atenção, que é a característica básica de um líder perigoso, que é a persuasão coercitiva, uma ferramenta fortíssima para a formação de grupos perigosos e que pode estar sendo usada. Essa persuasão coercitiva eu tirei dessa fonte, se você quiser depois pode parar, anotar e pode ver na internet, está aí. Vamos ver então esse aspecto como uma das ferramentas do condicionamento psicológico para a formação de um grupo perigoso, é a persuasão coercitiva. Nos estudos sobre seitas e cultos abusivos, é comum encontrar termos como controle mental e lavagem cerebral, que foi um dos pontos iniciais nossos aqui, né? Que são muito associados a táticas severas implantadas por militares na metade do século XX para converter soldados e populações inteiras a determinadas doutrinas ideológicas, pela força, né? Para fugir do senso comum que associa esses termos a técnicas questionáveis e para fugir de teorias de conspiração, alguns estudiosos preferem usar termos como reforma do pensamento ou persuasão coercitiva. Esses pesquisadores dividem as táticas de reforma do pensamento em duas gerações. A primeira, que é a época dos experimentos militares com o uso de drogas, força física e ameaças para quebrar a vontade da vítima e provocar uma mudança em seu sistema de crença, são velhos conceitos de lavagem cerebral que até podem levar alguém a fazer coisas contra sua vontade, mas não provocam exatamente uma mudança no pensamento e crenças de forma muito eficaz. A segunda geração utiliza técnicas, digamos, mais sutis, não há uso da força ou drogas e não causa dor física nem qualquer tipo de tortura. Trata-se de um condicionamento com reforços positivos, junto com uma série de iniciativas para fazer com que as vítimas tenham uma outra percepção de mundo e de si mesmos, sem notar que estão sendo manipuladas. Para reconhecer os cultos abusivos de forma mais eficaz, é preciso também fazer uma distinção entre persuasão coercitiva e persuasão amigável. A persuasão amigável não utiliza os métodos invasivos e não cometem abusos psicológicos extremos para condicionar o comportamento das pessoas. Um vendedor pode usar técnicas de persuasão durante um bom tempo para tentar te convencer a comprar seus produtos. Um cristão pode pregar por algumas horas para te convencer da existência de um Deus. São persuasões amigáveis, que respeitam algum limite. A persuasão não é em si uma forma negativa, pois todos seremos persuasivos quando queremos convencer alguém. Temos que tomar cuidado com a persuasão que tira a liberdade de escolha das pessoas. Uma persuasão coercitiva é um conjunto de ações violentas, ainda que não haja agressões físicas. É importante destacar, no entanto, que a persuasão coercitiva sempre virá disfarçada de amigável. E aí é onde mora a dificuldade que muitas vítimas têm de identificar se estão ou não sob manipulação e controle de seus líderes. Para terminar, vamos citar então a lista de Singer, né, junto com essa proposta aí, a lista de Singer, alguns dos psicólogos e psicanalistas dedicados a estudar as seitas e cultos destrutivos criaram listas de características para identificar um líder que usa persuasão coercitiva. E entre esses estudiosos está Margaret Singer, uma psicóloga clínica e pesquisadora proeminente no estudo de influência negativa de cultos destrutivos que cultos destrutivos exercem. Em seu livro, ela que está aí, né, escrito em coautor com Janja Light, ela enumera 6 critérios essenciais para uma reforma efetiva do pensamento.
E antes, nós já estamos chegando aos 15 minutos, vamos gastar só mais um pouquinho mais de tempo, por favor, porque eu vou citar os 6 tópicos da língua de Xinga, que pode também ajudar você na análise geral, né, de uma ferramenta que é a persuasão coercitiva para esses grupos perigosos, que podem ser até seitas heréticas. Vamos lá, então, para terminar essa aba, a lista de Singer. 6 pontos. A pessoa não sabe que está sob um programa para alterá-la ou controlá-la. Segundo, controle do tempo e do ambiente físico. Terceiro, sensação de desamparo, medo e dependência. Quarto, suprimir antigos comportamentos e atitudes. 5, novos comportamentos e atitudes. 6, um sistema lógico fechado. Então fica a lista de Singer para terminar essa aba e terminar essa aula dupla e deixar com você todo esse material conceitual para a construção da sua ideia do que é de fato seita e heresia. Igreja, claro, dentro do conceito nosso teológico, e religião e fenômeno religioso. Mas mais especificamente, os aspectos dos grupos perigosos. Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã, do curso de bacharel em Teologia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.